Como que está o Brasil em termos de ESG? Como que a gente está em relação a isso? Como é que estão as empresas? Eu acredito que a gente não esteja tão avançado assim, né? Mas qual é dá para dizer assim, em termos percentuais, ou de alguma maneira, Sim. Como é que estão as empresas brasileiras em termos de aplicar o ESG no dia a dia? A pergunta é maravilhosa. Eu diria que o Brasil ele conseguiu, há uma década atrás, se transformar na quarta economia do mundo, né? É claro que isso despencou nos últimos anos e a gente está agora num processo de equilibração, porque, independente de questões ideológicas, filosóficas, hegemônicas, o empresariado brasileiro ele é muito inteligente e ele está muito afinado com o mercado internacional. Nós não podemos esquecer que a primeira universidade corporativa que tivemos, que é uma ferramenta de governança, que é um espaço de governança, foi da nossa Petrobras, né? E, em seguida, Banco do Brasil, outros bancos, e hoje a gente tem algumas empresas que nos orgulham muito, como a Natura, a CIA, a Pentes, enfim, a gente poderia ficar aqui a noite toda falando de empresas brasileiras que têm pensado fortemente na possibilidade de evitar acidentes ambientais tão graves quanto o que aconteceu recentemente com a poluição do Tietê, né? Com aquela nuvem de espuma, de resíduos que são jogados frequentemente nos nossos rios, né? O empresariado brasileiro ele sabe que ou ele se afina com essas normas ou ele será banido, porque, infelizmente, o Brasil, nos últimos anos, ele tem escalado para baixo, né? Ele tem caído, uma perda de credibilidade muito grande, principalmente em relação à questão ambiental. O descuidado com a Amazônia, as queimadas, o assassinato dos povos originários, né? A questão criminosa das madeireiras, o garimpo, que tem poluído rios com materiais pesados. Então, nós estamos muito divididos, mas o empresariado como um todo ele está investindo. Ele precisa investir porque ele já entendeu que não estar no caminho da sustentabilidade, do desenvolvimento sustentável, vai afastá-lo de lucros. E a gente está falando de lucros bilionários. A economia da geração do carbono é uma economia bilionária. Então, a renovação dessa política não é, mais uma vez eu digo, por bondade, é absolutamente pelo fato de que ou eu desenvolvo capacidades de ajuste, adaptabilidade e uma permanente mudança para que eu entre no diálogo com os países desenvolvidos, ou eu vou continuar sendo aquele país tupiniquim, e eu tenho horror desse apelido, mas não fui eu que dei, onde os indígenas são muito superiores, né? Mas onde nós somos taxados como aquele país que é a sede da corrupção, da violação da Amazônia, da sociedade amazônica, dos povos originários. Então, de alguma maneira, a gente está caminhando numa perspectiva de superação e mudança. Por outro lado, nós temos empresários, né? E aí eu vou aqui me dar o direito de não dizer os nomes, que, principalmente no período da pandemia, faziam campanhas contra vacinas e diziam que não tinham problemas se seus colaboradores morressem, porque havia uma fila de desempregados para substituí-los, né? Certamente vocês devem lembrar dessas falas. Então, como é que eu desenvolvo carreiras sustentáveis? Quando a empresa
se alinha, se responsabiliza com uma governança onde o respeito ao meio ambiente, ao desenvolvimento social e a garantia de uma melhor possibilidade econômica para os trabalhadores se torna uma prática. Senão, fica só discurso. E discursos nós já temos desde 1500. Então, o que nós precisamos é ver essas coisas acontecerem. Se me permitir aqui invadir um pouquinho, é que me veio à mente, se não me engano, foi na década de 80, a Tilenol, o caso do Tilenol, né? Um louco furioso, um maluco, colocou veneno em frascos de Tilenol e algumas pessoas ingeriram esses medicamentos envenenados e tiveram, acho que teve falecimento e tudo. E aí tem um interessante, é que na época o presidente agora me fugiu aqui a empresa que é a dona, depois vocês me ajudem, a dona da Tilenol, né? A fabricante da Tilenol. Em vez de tapar o sol com a peneira, em vez de dizer que a culpa não foi minha, né? Ele criou uma campanha forte para avisar todas as pessoas, colocou anúncios na televisão, foi a público, disse que aconteceu, falou para as pessoas não comprarem Tilenol, ele pediu para as pessoas devolverem o Tilenol nas farmácias e o dinheiro seria devolvido. Ele recolheu todo o Tilenol que tinha no mercado de volta para uma economia de guerra, fez uma campanha para divulgar até que a situação foi esclarecida, que tinha sido uma pessoa numa determinada farmácia que cometeu o crime de colocar, e aí eles suspenderam a venda de Tilenol até que eles criassem uma tampa protetora que hoje existe em a maioria dos frascos, né, de remédios, e aí sim ele trouxe o Tilenol de volta para o mercado com essa inovação. E hoje o Tilenol, a marca, estou até falando dela aqui, é conhecida no mundo inteiro e que tem um respeito e que a população tem uma confiança muito grande. Então é muito interessante que o que esse presidente dessa empresa fez num primeiro momento, poderiam dizer, esse cara está louco. Ele assumiu uma postura. Como é que alguém fala que não comprem um produto? O cara manda botar propaganda na televisão avisando as pessoas para não comprarem o produto porque houve um problema, houve risco para a população e que a empresa estava assumindo todos os riscos. E não era culpa da empresa, não tinha sido um problema nas fábricas e tudo mais. Então, acho que esse exemplo é muito clássico e é da década de 80, não é uma coisa assim tão nova, né? E olha que não vou dizer os dados, não tenho os dados, mas o valor dessa fabricante era Ciba-Geigy, não vou lembrar, para eu errar o nome do fabricante. Mas a empresa teve suas ações, explodiram na época em que esse episódio aconteceu, e hoje é uma marca. Todo mundo aí, acho que eu mesmo já consumi, tem Tilenol Baby, né? Acho que todo mundo já. A pessoa confia, passa a ter confiança naquilo ali. Então, é algo que não é ser bonzinho, não é ser ético nesse caso, poder se manter nos negócios. Porque você precisa de ética para você poder ter sucesso nos negócios. Esse que é o ponto. Acho que é interessante. E como a Norma falou, só para um pontinho, Norma, que você disse também, e eu acho que é importante, é que o consumidor está cada vez mais antenado, mais consciente, mais informado, né? A tecnologia traz isso. Hoje você dá um Google aí, você tem muita informação, né? Facilmente acessível a todos na palma da mão. Hoje não há quem não tenha um celular, né? É muito difícil. A grande maioria das pessoas tem um celular, sabem, estão em busca dos seus direitos e do que é possível, e não querem esse tipo de comportamento. Então, foi muito bom esse exemplo. Sim. O exemplo me fez lembrar
nós, tirando Cristina aí, a gente deve lembrar disso, né? Do problema. Lembro. Cristina está na mesma faixa etária desses rapazes. Cristina lembro, não é mais nova aqui, não, tá? Muito jovem. O baby aqui não sou eu, não, hein? É verdade. É o Demilton. A questão da Thalidomida. O baby é o Demilton. O mais desgastado. Mas o mais desgastado sou eu. Esse exemplo me fez lembrar da questão da talidomida, né, que era um medicamento contra enjoos, muito utilizado pelas grávidas, e que trouxe aí milhares, centenas de milhares de pessoas que nasceram com deformações muito sérias, sem braços, sem pés, sem mãos, né? E que atravessaram 50 anos, 60 anos, e até hoje não foram indenizados. O exemplo também me leva a pensar na questão de automóveis, que, às vezes, uma pequena peça pode proporcionar um acidente e as empresas vêm a público, através dos meios de comunicação, para comunicar. Eu diria que é um exercício ético, sim, mas, acima de tudo, é um exercício orientado por um jurídico forte, por um gabinete de gestão de crise, onde assumir a responsabilidade é o primeiro passo para evitar passivos muito maiores. Então, eu não acredito que isso aconteça também e unicamente por um exercício ético, mas isso também acontece porque é uma maneira preventiva e prescritiva de desdobramentos jurídicos a partir desse ato insano e irresponsável que é o envenenamento de medicamentos. Houve o caso do placebo também, de um outro analgésico, o envenenamento de uma água mineral aqui no Rio de Janeiro, num restaurante, né? Então, a gente sabe que pessoas perversas, elas sempre vão existir, e é da responsabilidade da empresa estar mais atenta a quem ela acolhe em seu grupo, não é? E de que maneira essas pessoas são examinadas, tratadas, porque o capital emocional é muito importante. E quando uma pessoa faz isso, ela sempre faz movida pela crueldade e também movida por um processo de retaliação, de insatisfação, né? Então, essas posições assimétricas entre direitos e oportunidades acabam, muitas vezes, levando pessoas a cometerem esse tipo de delito. Mas, se a gente volta a falar da questão da carreira sustentável, eu diria que a empresa hoje ela solicita jovens, adultos, pessoas de diferentes faixas etárias, e é importante dizer que a terceira idade agora começa a ter um espaço nesses processos, onde essas pessoas, além de uma alfabetização tecnológica, de uma capacidade inovadora, racional e estratégica, acima de tudo, elas tenham um olhar para o social, elas se percebam não mais indivíduos querendo galgar cargos e oportunidades, mas elas se percebam e se descubram coletivos, que crescem agora dentro de um processo democrático mais amplo, pensado para todos, envolvendo todos, dentro de uma política de maior igualdade, de maior horizontalidade, né? Então, para eu me colocar dentro de uma empresa e me perceber um colaborador com uma carreira sustentável, acima de tudo, eu tenho que agir e ser reconhecida como uma cidadã plena. Alguém que pensa na hora de comprar um produto, que embalagem é aquela, se eu comprar eu estou gerando lixo, como é que eu trato os resíduos na minha residência, no meu trabalho? Será que eu sou uma pessoa que faço 100 cópias numa máquina
e poderia estar usando, multiplicando essa informação através das redes, como é que eu me comporto em relação às diferenças com as quais eu vou interagir no meu trabalho, porque o trabalho deve trazer toda a diversidade, né? Da afrodescendência, do gênero, da orientação sexual, da orientação política, da questão da deficiência. Como é que eu me comporto em relação a tudo isso? E se realmente eu for uma pessoa que respeita o outro, que compreenda o outro dentro de um coletivo, eu vou diminuir conflitos, eu vou impedir atitudes agressivas e violentas e exclusivas e vou garantir um desenvolvimento saudável no nível psicológico, emocional e relacional.